Bem-vindo ao nosso vídeo didático sobre o sistema monetário brasileiro. Nesse vídeo, vamos entender o papel fundamental do dinheiro no Brasil, como ele circula na economia, de que maneira as instituições regulam a economia nacional. O sistema monetário brasileiro é um conjunto de instituições, normas e processos que regulam a circulação de dinheiro no país. Sua missão fundamental é garantir a estabilidade e a confiança no valor da moeda. Hoje, como todos conhecem, a moeda oficial do Brasil é real. O sistema monetário brasileiro tem raízes no período colonial. Durante os primeiros anos, o Brasil utilizava moedas portuguesas, como o real, que eram cunhadas em Portugal. Ao longo do tempo, o Brasil passou a criar suas próprias moedas, com o objetivo de criar um sistema monetário nacional. Em 1994, o Brasil passou por uma reforma monetária fundamental, com a criação do Plano Real. Esse plano foi um divisor de águas para a economia nacional, pois, combatendo a hiperinflação, estabilizou o poder de compra e a moeda, consolidando o real como moeda oficial. A transição para o real foi um marco, pois permitiu a economia brasileira fosse mais confiável e previsível. Fala sobre as funções do dinheiro. O dinheiro tem funções essenciais na economia, que permitem a sua circulação e sua utilidade no dia a dia. Vamos entender melhor cada uma delas com exemplos práticos do cotidiano. Primeira função é o meio de troca. O dinheiro facilita as transações, por exemplo, quando você compra um pão na padaria, paga com dinheiro, substituindo a troca direta de mercadorias, como era feito antigamente do sistema de escambo. Segundo, unidade de conta. O dinheiro permite que possamos comparar valores. O preço do pão, por exemplo, é expresso em reais, o que facilita saber quanto custa a comparação a outros produtos que compramos. Terceiro, reserva de valor. O dinheiro também pode ser guardado, conservado ou o valor ao seu longo tempo. Por exemplo, se você economiza R$100 hoje, espera que possa gastar esse valor futuramente com o mesmo poder de compra. Embora, claro, a inflação possa alterar isso. E quarto, é utilizado para meio de pagamento diferido. Ao parcelar uma compra no cartão de crédito, você usa o dinheiro para um pagamento futuro. Essa prática de pagamento no tempo certo é uma das funções essenciais do dinheiro no mercado moderno. O Banco Central do Brasil, fundado em 1904, tem uma função central no sistema monetário nacional. Ele é responsável por controlar a emissão de moeda, regular a política monetária e controlar a inflação. O Banco Central utiliza ferramentas como taxa de juros para influenciar o comportamento na economia. No entanto, imprimir dinheiro sem controle pode ser desastroso, levando à inflação, uma vez que isso não garante um aumento proporcional na produção de bens e serviços. O Banco do Brasil, além de ser uma instituição pública, desempenha um papel crucial na economia do país, juntamente com outros bancos públicos e privados, e forma um sistema bancário, essencial para as transações financeiras e políticas econômicas. O principal objetivo da política monetária do Brasil é controlar a inflação. O Banco Central, por meio de taxas de juros, tem a capacidade de influenciar o crédito e, por consequência, a demanda por bens e serviços. Além da oferta e demanda, é fundamental nesse processo. Quando a demanda cresce mais que a oferta, os preços sobem, gerando inflação. O aumento da taxa de juros desestimula o consumo e controla a inflação. Esse controle da inflação tem sido um desafio constante, como vimos durante os períodos do governo Lula, quando a política monetária foi amplamente discutida. Vou falar um pouco sobre a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros no Brasil, é a principal ferramenta usada pelo governo para conduzir a política monetária. Ela afeta diretamente o crédito, ela afeta o consumo e os investimentos. Quando o governo aumenta a taxa Selic, ele desestimula o consumo e o crédito, ajudando a controlar a inflação, mas também impactando o crescimento econômico. E o sistema monetário brasileiro não está isolado, ele interage com os outros sistemas econômicos globais. As decisões tomadas pelo Banco Central, como as mudanças na taxa de juros, podem influenciar o valor do real em relação a outras moedas, afetando as relações comerciais e financeiras internacionais.
A Bolsa de Valores de São Paulo e os mercados de câmbio, por exemplo, reagem a essas mudanças e refletem a saúde da economia brasileira. O Brasil enfrenta uma série de desafios econômicos, como o controle da inflação, a redução do desemprego e a busca pela estabilidade fiscal. Fatores internos, como a política econômica, os fatores externos, como a flutuação nos preços dos commodities ou crises globais, podem afetar diretamente a eficácia da política monetária. A adaptação a essas mudanças é um grande desafio para o país. Com o avanço da tecnologia financeira, o futuro do sistema monetário brasileiro promete ser cada vez mais digital. O Banco Central já está desenvolvendo o Real Digital, que pode revolucionar a forma como realizamos transações. Além disso, o crescimento do Bitcoin, impulsionado por fatores como a desconfiança em moedas tradicionais, em tempos de alta da inflação, mostra a crescente valorização de criptomoedas. A inflação, por sua vez, tem sido um dos fatores que impulsionou a valorização do Bitcoin, já que ele é visto como uma reserva de valor alternativa. O sistema monetário brasileiro é essencial para o funcionamento da nossa economia, como todos vimos, ele garante estabilidade financeira e mantém a confiança no público no valor do nosso dinheiro. Ao entender como ele funciona, podemos perceber melhor os desafios e as oportunidades que o Brasil enfrenta no cenário econômico global. Você já percebeu o aumento nos preços dos produtos e serviços do dia a dia? Isso é um reflexo de um fenômeno econômico chamado inflação. Vamos entender o que é inflação, suas causas, seus efeitos na economia e como ela afeta o nosso bolso. A inflação é um aumento generalizado e contínuo dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. Em outras palavras, é a perda do poder de compra da moeda. A inflação é medida principalmente por meio do Índice de Preços ao Consumidor, IPC, que é calculado pelo IBGE, que acompanha os preços de uma cesta de bens e serviços representativos como alimentos, transporte e saúde. Esse índice é calculado periodicamente para monitorar o quanto os preços subiram. Imagine que, no mês passado, você pagou R$100 por uma cesta de compras. Se no próximo mês o preço dessa mesma cesta subir para R$105, isso significa que houve uma inflação de 5% nesse período. Um exemplo mais atual é o preço do café. Nos últimos 12 meses, até janeiro de 2025, o preço do café subiu 50,35%. Isso significa que se um pacote de café custava R$10, agora custa 15,03. O IPCA é calculado considerando o peso de cada produto na cesta de consumo das famílias. O café tem um peso pequeno, mas como ele subiu muito, acabou contribuindo com 0,15 ponto percentual na inflação total de 4,83% em 2024. E o que causa a inflação? Existem 3 tipos de causas. A inflação de demanda ocorre quando a demanda por bens e serviços na economia cresce mais rápido do que a oferta. No caso do arroz produzido no Rio Grande do Sul, que representa cerca de 70% da produção nacional, eventos climáticos adversos, como as enchentes ocorridas em maio de 2024, reduziram a oferta do produto. Essa diminuição na disponibilidade aliada à demanda constante resultou em aumentos significativos no preço do arroz, como em maio de 2024. Após as enchentes no Rio Grande do Sul, o preço do arroz no atacado registrou uma alta de 4%. Portanto, a redução na oferta de arroz devido a fatores climáticos no Rio Grande do Sul, combinada com a demanda constante, gerou uma escassez de produto essencial, levando ao aumento do seu preço e impacta a inflação geral. A inflação de custos acontece quando os custos de produção aumentam, como no caso do aumento dos preços das matérias-primas. Quando as empresas enfrentam custos mais altos, elas repassam esse aumento para o consumidor, gerando inflação. Um exemplo é a energia elétrica. Em outubro de 2024, o Brasil enfrentou a inflação pelo aumento das tarifas de eletricidade residencial, que subiram 5,29% em meados do mês de outubro. Esse aumento foi atribuído a uma seca severa que afetou os reservatórios das hidrelétricas, reduzindo a oferta de energia e elevando os custos de produção. Como resultado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, registrou uma alta de 0,54% no período, acima das expectativas dos economistas. A inflação inicial é um tipo de inflação que se mantém devido às expectativas passadas. Quando as pessoas e empresas já esperam que os preços subam, elas ajustam seus preços e salários de forma antecipada, criando um ciclo contínuo, como ocorreu na desvalorização cambial. Em 2024, o real brasileiro sofreu uma desvalorização significativa, perdendo mais de 20% de seu valor em relação ao dólar. Essa queda impactou os preços de produtos importados e insumos, pressionando a inflação.
Mesmo na ausência de novos choques econômicos, a inflação pode se manter elevada devido a essa memória inflacionária. E falando de memória, precisamos citar um fator histórico de inflação no Brasil, a hiperinflação. Nas décadas de 1980 e 1990, o Brasil passou por um período de hiperinflação. Nesse período, os preços subiam de forma extremamente rápida e descontrolada, atingindo níveis extremos, com alguns anos registrando a inflação superior a 1000% ao ano. Esse cenário foi acompanhado por um forte aumento da dívida pública, gerando uma crise econômica profunda, o que significava que o dinheiro perdia o seu valor muito rapidamente. Era comum que as pessoas recebessem seus salários e, no mesmo dia, já percebessem que aquele dinheiro não comprava mais o mesmo que antes. Em momento de hiperinflação, a confiança na moeda se perde e a economia entra em colapso. Isso fazia com que as famílias tivessem dificuldades para planejar suas finanças e os preços subissem de forma tão rápida que o valor das cédulas não acompanhava a realidade econômica. O controle da hiperinflação no Brasil só foi possível com o Plano Real, lançado em 1994, que estabilizou a economia e introduziu uma nova moeda, o real. Esse plano foi fundamental para acabar com a inflação descontrolada e restaurar a confiança na moeda nacional. E se vamos falar do passado, por que não comparar com a nossa atual realidade? Vamos analisar a inflação de 10 anos atrás, 2014, com a de hoje, 2025. Nos últimos 10 anos, de 2014 a 2024, a inflação no Brasil apresentou variações significativas, influenciada por diversos fatores econômicos, políticos e climáticos. Na inflação de 2014, o Brasil enfrentou uma inflação de 6,29%. Esse foi um ano em que a economia brasileira já dava sinais de fragilidade. Os seus pontos altos foram alta no preço dos preços das... Esses pontos altos foram alta nos preços de combustíveis, o governo reajustou os preços da gasolina e do diesel, aumento das tarifas de energia elétrica. Em 2014, houve um aumento das tarifas de energia, causado pela escassez de chuvas, e a taxa de juros elevadas. O Banco Central manteve a taxa Selic elevada, ao redor de 11%, para tentar controlar a inflação. Os seus pontos baixos foram crescimento econômico baixo. O Brasil teve um crescimento do PIB de apenas 0,1% em 2014, uma das taxas mais baixas da década. E a confiança do consumidor em queda. A confiança das famílias e dos empresários estava baixa devido à incerteza econômica e à desaceleração do crescimento global. Sobre as políticas econômicas, a política monetária restritiva. O governo federal e o Banco Central adotaram uma política de taxas de juros elevadas para combater a inflação. Política fiscal expansionista. Embora o governo tenha adotado uma postura fiscal mais expansionista, com gastos públicos elevados, os resultados não foram sustentáveis e o déficit fiscal cresceu. E, por último, eventos climáticos de 2014, onde passou pela seca severa, o Brasil enfrentou uma grave crise hídrica, especialmente em estados do Sudeste, que afetou a geração de energia elétrica e aumentou os custos com o uso de usinas termoelétricas. Voltando para a inflação atual, de 2024 a 2025, a inflação atual, em torno de 5 a 6% para 2024, está sendo impactada por fatores globais e internos, incluindo novos eventos climáticos e políticas econômicas para lidar com a inflação persistente. Esses pontos altos são aumento dos preços de alimentos e combustíveis. A inflação continua sendo pressionada por aumento nos preços de alimentos como arroz e o café e combustíveis, especialmente devido ao impacto de eventos climáticos nas produções agrícolas e flutuações nos preços internacionais do petróleo. Taxa de juros elevadas. O Banco Central continua com a taxa Selic alta, em torno de 13%, para tentar controlar a inflação, o que tem impacto na desaceleração da economia. Seus pontos baixos são crescimento econômico fraco. O Brasil tem experimentado um crescimento econômico moderado, com expectativa de crescimento de 1,5% a 2% em 2024, ainda lidando com as sequelas da pandemia e da crise fiscal, e o seu aumento da dívida pública. A dívida pública brasileira permanece alta e tem gerado incerteza sobre a aumento da dívida pública. Aumento da dívida pública. A dívida pública brasileira permanece alta e tem gerado incerteza sobre a sustentabilidade fiscal do país. As políticas econômicas. Política monetária rigorosa. O Banco Central tem adotado uma política de juros altos, em torno de 13%, com o objetivo de combater a inflação persistente, similar à abordagem de 2014. Ajustes fiscais e reformas. O governo tem procurado implementar reformas fiscais como um novo arcabouço fiscal para controlar o gasto público e dar mais credibilidade à política econômica. Sobre os eventos climáticos, em 2024/2025, o Brasil tem enfrentado secas de desastres naturais. Assim como em 2014,
o Brasil enfrenta secas em algumas regiões, o que tem afetado tanto a produção agrícola quanto a geração de energia. Em 2024, o aumento no preço de alimentos como o café é resultado de desastres climáticos que reduziram a oferta. Mudanças climáticas e impactos globais. O aquecimento global tem exacerbado os eventos climáticos extremos, afetando a produção de alimentos e aumentando a pressão inflacionária. E vamos para a comparação entre 2014 e 2024. Sobre a inflação. Embora ambas as décadas tenham enfrentado inflação alta, 2014 viu uma inflação mais elevada devido ao ajuste de preços administrados, combustíveis e energia, enquanto 2024 apresenta uma inflação mais moderada, mas ainda com impactos fortes de alimento e energia. Crescimento econômico. Em 2014, o Brasil enfrentava um crescimento negativo, quase nulo, enquanto em 2024 a expectativa é de um leve crescimento, com a economia se recuperando lentamente de crises anteriores. Sobre as políticas econômicas, ambas as décadas enfrentaram uma política monetária rigorosa, taxa de juros alta, mas o cenário fiscal era mais descontrolado em 2014, enquanto hoje há uma busca por ajustes fiscais mais sustentáveis. Em resumo, a inflação em 2014 foi mais impulsionada pela falta de controle fiscal e ajuste de preços administrativos, enquanto a inflação em 2024 é mais afetada por choques climáticos e externos, com a política monetária tentando manter a inflação sob controle. Você pode imaginar que a inflação fora de controle pode prejudicar muito um país, pois ela abala toda uma economia. As pessoas mais prejudicadas são as pessoas que têm o menor poder aquisitivo, justamente por ter o seu poder de compra reduzido. Com menos dinheiro circulando no mercado, as pessoas compram menos, as empresas vendem menos, começam a aparecer as dívidas, as empresas precisam fazer corte de gastos, aumenta o desemprego, justamente por a empresa não conseguir manter os seus funcionários. Outra consequência é muito sentida por quem está inserido no mundo dos investimentos, pois o rendimento real de uma aplicação só é obtido após o desconto da inflação. Por exemplo, se um investimento seu teve retorno de 10% no último ano e a inflação neste mesmo período foi de 5%, a sua rentabilidade real foi de 5%. Inclusive, em momento de alta inflação, é importantíssimo ter seus investimentos ao lado de um banco sólido, que transmita segurança e cuide do seu dinheiro da maneira mais rentável. Para conseguir isso, é preciso investir essa parte do dinheiro em alguns ativos específicos. Por que a inflação é necessária? O economista John Keynes, por exemplo, acreditava que alguma inflação era necessária para prevenir o paradoxo da parcimônia. Esse paradoxo afirma que se os preços ao consumidor caírem consistentemente, porque o país está se tornando muito produtivo, os consumidores aprendem a adiar suas compras para esperar por um negócio melhor. O efeito líquido desse paradoxo é reduzir a demanda agregada, levando a menos produções e demissões e uma economia vacilante. A inflação também torna mais fácil para os devedores, que pagam seus empréstimos com dinheiro menos valioso do que o dinheiro que tomaram emprestado. Isso incentiva a contração e a concessão de empréstimos, o que novamente aumenta os gastos de todos os níveis. Formas de combater a inflação. Controlar a inflação frequentemente requer a adoção de medidas de aperto fiscal, como a redução de gastos públicos. Essa abordagem ajuda a diminuir a demanda por bens e serviços, o que pode desacelerar o ritmo do aumento dos preços. No entanto, essas medidas podem ter efeitos colaterais na economia, como o crescimento mais lento e um aumento do desemprego no curto prazo. Embora o aperto fiscal possa ser eficaz para controlar a inflação, é importante que o governo equilibre essas ações com políticas que minimizem os impactos negativos, promovendo ao mesmo tempo a estabilidade econômica e o crescimento sustentável. Impostos mais altos. Outra estratégia para controlar a inflação é aumentar os impostos. Com impostos mais altos, os consumidores têm menos dinheiro disponível para gastar, o que pode ajudar a reduzir a demanda por bens e serviços e, assim, desacelerar o aumento dos preços. No entanto, essa abordagem também pode ter seus efeitos negativos na economia. Aumentar os impostos pode desencorajar o investimento e o consumo, o que pode impactar o crescimento econômico e a criação de empregos. Portanto, é importante que o governo encontre um equilíbrio ao implementar essas medidas para controlar a inflação sem prejudicar o dinamismo econômico.